Fala só um minutinho. Ana Paula. Se você tiver um grupo aí dessa, vou colocar lá também da turma, o pessoal do grupo do Iris, de LEC 2. Só que você, o Mauro, não faz parte. Que amanhã tem aula prática. Para eles, né, eles têm que ir lá, né, começar o projeto lá. Sim. Eles parece que estão meio perdidos. Espero que eles estejam lembrando. Oi? Espero que eles estejam lembrando. O Humberto, a gente estava conversando com o Rodrigo na primeira aula. O Humberto falou, ele lembrou que amanhã tem aula prática deles, então ele deve saber sim. Ah, tá, entendi. Bom, vamos continuar, né? O exercício. Então, aí, né? Fazendo essas mesmas correspondências na tabela, né? Então, o vapor secundário é um vapor, né? Ele vai ser vapor saturado. Então, eu vou lá, vou olhar a correspondência dele de 90,9 na tabela de vapor saturado. O líquido concentrado T2, que sai a 39, aí eu vou olhar a entalpia do líquido, o vapor secundário, né, o V2, que está a 39 graus. Aí eu vou achar a entalpia do vapor, aí essa é a temperatura, e o vapor primário, que também está na temperatura de 90,1, aí eu acho a entalpia para ele, tá? Então, achando essas entalpias, eu jogo no balanço de energia. Qual que vai ser o balanço de energia, né? L2HL2 mais a quantidade de vapor que está entrando, vezes a entalpia da mistura líquido-vapor, é igual a quantidade de líquido 1 que está saindo, entalpia do líquido 1, mais a quantidade de vapor 1 e entalpia do vapor 1. Então, vamos olhando lá. Então, o L2, nós achamos aqui o valor de 6.750. A entalpia 2, né, H2, aí seria a entalpia do líquido 2, seria de 163,3, né, então nós fazemos, né, a correspondência. O S, né, que é a quantidade de vapor saturado entrando, nós não temos esse valor, mas nós temos a entalpia do líquido vapor aqui, ó, que é 2.064,7. O L1 nós temos, que a gente supôs que foi 1.000, vezes a entalpia do líquido 1, que aqui seria 380, ó. Mais a quantidade de V1, que é 5.750, vezes a entalpia do vapor 1, que é 2.661,4. Então, achando S, aí nós temos um valor de S de 7.061,9 quilos por hora. Então, essa é a quantidade de S.
Esse valor, ele está em azul justamente porque a gente vai precisar verificar. Por que que a gente vai precisar verificar? Porque nessas entalpias aqui que estão de azul, são todas entalpias que dependem daquela temperatura que a gente achou de 90,9. E para a gente achar essa temperatura de 90,9, a gente fez duas, né, suposições. Então, todos esses que estão de azul são valores que depois eu vou ter que conferir. Já achei a quantidade de S. Bom, achando a quantidade de S, aí a gente já consegue calcular a área. Então, para o primeiro efeito, a gente vai ter, né, a área 1, que vai ser a quantidade de calor do trocador 1, dividido pelo coeficiente global, vezes ΔT1. E para o segundo efeito, a gente vai ter a quantidade de calor 2, dividido pela entalpia, não, pelo coeficiente global 2, vezes o ΔT2. Então, se essas áreas ela apresentam um erro menor que 10%, significa que as temperaturas elas são aceitáveis, tá? Essas temperaturas aí que nós achamos. Então, um cálculo de Q1, né? Então, o Q1 é a quantidade de S vezes a entalpia do líquido vapor, de 7.061, vezes 2.064,7. Aí a gente vai ter um valor aí de Q1 de 14.580.704,9. Que aí, transformando para watts, né, a gente vai ter um valor de 4.050.195,8. E o Q2, né, que vai ser a quantidade de vapor, 1 vezes a entalpia aí de líquido vapor, aí a gente vai ter uma Q2, é só pegar a corrente de V1 vezes a entalpia que ela corresponde, tá? Aí a gente acha o valor de Q1 e Q2. Então, pegando esse valor de Q1, Q2 e jogando aqui, a gente já sabe U, a gente já sabe o ΔU, aí a gente tem um valor de área para o primeiro evaporador de 19,52 metros quadrados e para o segundo evaporador de 17,55 metros quadrados. Então, quando a gente soma, né, os dois valores e divide por 2, a gente está achando a área média. Então, a gente acha a área média de 18,53 metros quadrados. E depois a gente vai fazer o erro dessa área média. O que que seria o erro dessa área média? A gente pega a área 1, que a gente acha 19,52, menos a média, dividido pela média, a gente acha um erro de 0,053. E fazemos a mesma coisa para a área 2. Então, ou seja, quando a gente põe isso em porcentagem, isso aí vai dar 5,3%. Então, o que que seria? A gente teria que achar as áreas no valor aproximadamente igual a essa área média aí, né? Então, quanto mais a área que eu achei se afastar da área média, mais errado vai estar o meu exercício. Então, eu preciso aproximar mais desse valor. Aqui o nosso erro em relação à área média deu 5,3%. Então, aí a gente considera que os valores abaixo de 10% eles são toleráveis. Então, se vocês quisessem parar nesse exercício, poderia parar nesse exercício, e aí a gente teria essas áreas, tá? Para terminar, então, o exercício, você lembra que eu falei que a área aqui do equipamento é 200 metros quadrados? Bom, a área é 200 metros quadrados, mas eu achei 18,53. Então, por que que tem essa diferença? O exercício fala para mim que é 200, mas eu achei 18. Então, isso aí é justamente para a gente calcular a quantidade que a gente supôs, para a gente consertar todos os dados que nós supomos. Então, o que que a gente vai considerar? A gente vai considerar que quando a gente tem, aí é que a gente vai fazer uma regra de 3 para a gente poder terminar aqui o exercício. Então, nós vamos fazer o seguinte, quando a gente tem 18,53 metros quadrados, que é a área média que eu encontrei, quando dá esse valor, significa que eu tenho uma quantidade de líquido produzida de 1.000 quilos por hora. Então, você lembra que eu fiz a suposição que é 1.000 quilos por hora lá na entrada, lá no exercício? Então, aqui eu supus essa quantidade. Olha. Então, para essa quantidade, a área do meu evaporador, ela teria que ser isso daqui.
Mas nós sabemos que a área do evaporador não é 18,4, né? Isso aqui tudo a gente fez para a gente poder chegar no final e corrigindo e achando os valores, né, aceitáveis. A área que eu tenho para cada evaporador é de 200 metros quadrados. Então, qual que vai ser a corrente que eu vou ter de líquido produzida? Então, resolvendo essa regra de 3, a gente acha que o L1, na verdade, ele não é 1.000, ele vai ser 10.793,3 quilos por hora. E aí, o que a gente vai fazer, né? Esse vai ser o valor real da nossa vazão, tá? E aí, se a gente quiser um resultado mais próximo, aí a gente vai fazendo iterações até a gente chegar no valor mais ideal, no valor em que esse erro ele não dê mais baixo que esse daqui, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para você como é que a gente vai chegar como é que a gente vai fazer essas correções? Bom, então aí, primeira coisa, se eu achei esse valor, mas aí eu quero, chegar aqui no erro não tão, assim, um erro mais baixo que esse, então agora eu vou ter que fazer essas correções. Então, primeiro, eu vou fazer a correção da área média. A gente tinha achado a área média aqui de 18,53. Então, como é que eu acho a correlação da área média? Eu vou usar essa equação. Então, a área média é linha. O que é a área média linha? A área média é a segunda área média que eu estou tentando calcular para eu melhorar aí o meu exercício. A área média, a linha M vai ser ΔT1A1 mais ΔT2A2 dividido por ΔT1, ΔT2. Então, a área média linha vai ser ΔT1, 74,1. Aí vai ser com todos os valores que nós achamos lá atrás. Vezes a área 1, que é 19,52, mais ΔT2, que é 51,9, vezes a área 2, 17,55, dividido por 74,1, mais 51,9. Quando a gente faz esse cálculo, a gente acha uma área média não de 18,53, mas sim de 18,71. Então, nós vamos pegar esse resultado nosso e aí a gente vai corrigindo o que a gente fez lá para trás. Então, sabendo que a área média é 18,71, a gente vai basear nessas variações aqui, ó. O ΔT1 linha é igual a ΔT1, A1 sobre A1, AM', e ΔT2 linha é T2 dividido por A2, vezes A2 dividido por AM'. Então, olha só, ΔT1 linha. Quanto que é o ΔT1 que a gente achou anteriormente? 74,1. A área 1, que nós achamos lá atrás, 19,52, dividido pela área que nós achamos aqui. Então, a gente deu um ΔT1 de 73,3. Vocês estão lembrados que lá no exercício que a gente fez, a gente considerou a temperatura de 90,9, e eu falei com você, a gente não tem muita certeza dessa temperatura, porque a gente supôs um cálculo de L1. Então, aqui, a gente vai ter uma temperatura mais aproximada, do que a real mesmo, que é 77,3 graus Celsius. Então, agora já não é 90,9 mais, e sim 77,3. E para ΔT2, a gente vai fazer as mesmas considerações. E aí a gente acha um ΔT2 linha de 48,7. Quando a gente soma os dois, a gente acha o valor de ΔT, como a gente tinha achado, de 126. Posteriormente, a gente vai corrigir a temperatura do equipamento 1 e do equipamento 2. Desculpa, gente, eu falei aqui o ΔT1 de 77,3. Esse é o ΔT1. T1 linha, ele é 87,7. Então, olha só, ΔT1 linha é igual a TS menos T1 linha. ΔT1 linha, ele é 77,3, como nós achamos aqui. Que é igual a temperatura do vapor entrando, que é 165, menos T1 linha. Então, nós achamos aí um valor
de 87,7. Então, agora eu vou reafirmar tudo aquilo que eu falei, porque eu não tinha visto o delta ali. Então, a temperatura que a gente tinha visto lá no evaporador 1, que é de 90,9, que é esse valor que nós achamos aqui primeiramente. Tá vendo que ele está em azul? Eu falei com vocês, a gente vai precisar recalcular, né, dependendo do erro que der, a gente vai precisar recalcular para chegar no valor mais próximo. Então, fazendo essa correção, a gente chegou no valor mais próximo de temperatura de 87,7, tá? E aqui deixei em azul ainda, porque se o erro fosse, né, ainda fosse grande, maior que 10%, a gente teria que fazer esses passos todos novamente, tá? E o delta T2, com T2 de 39 graus, esse aqui a gente já sabia, né? Ele ficou aqui vermelhinho, ok. Então, agora vamos caminhar. O que a gente vai fazer? A gente vai, né, assim, alguns valores de entalpias vão ser os mesmos lá de trás. Então, todos de vermelho são os mesmos, as mesmas entalpias, porque nós temos as mesmas temperaturas. Mas todas aquelas entalpias que eu calculei para 90,9, eu vou precisar recalcular, que são essas aqui de azul. É só olhar na tabela. A partir disso, a gente vai considerar aqui um outro efeito, porque se a gente teve um erro daquele, a gente não pode considerar mais a nossa quantidade de vapor 1 produzida igual à quantidade de vapor 2 produzida. Então, nós vamos ter essas equações, olha. L2' é igual a L1 mais V1. Então, nosso V1', para a gente descobrir a quantidade de vapor que nós temos, vai ser igual a L2' menos μ. E para mim ver a quantidade de vapor 2 que eu teria que fazer V2' igual a F menos L2'. O F é 12.500. E aqui, todas as considerações do balanço de massa para o evaporador 1, todas as considerações, desculpa, balanço de massa não, todas as considerações de balanço de energia para o vapor 1, para o evaporador 1, e todas as considerações de energia para o evaporador 2. Então, através dessa equação, então a gente monta tipo um sisteminha de equações. E através desse valor aqui obtido, a gente sabendo aí, substituindo a equação 1 e 2 na equação 4, ó, eu substituo essa aqui e essa aqui, eu vou ter essa equação toda em função de L2'. Então, eu acho o valor de L2' de 6.997 quilos por hora. Achando o valor de L2', eu acho o valor de V1' e de V2'. Então, o V1' é 5.997 quilos por hora e de V2' é 5.503 quilos por hora. Então, anteriormente, naquelas quantidades de vapor que eu tinha considerado que eram iguais, que foi este passo aqui, quer ver? Aqui, ó. A gente fez a suposição, nós vimos através dessa correção que essa suposição não foram iguais, né? Os valores foram diferentes, tá? E aí, quando a gente pega esse valor V1 e V2 e substitui nessa equação 3, a gente acha a quantidade de vapor entrando. Então, a quantidade de vapor entrando foi de 7.340 quilos por hora. E depois eu vou refazer novamente os cálculos de área, usando agora, né, as nossas novas entalpias aqui, as nossas vazões. Então, a gente tem os valores de Q1 e Q2. Com o valor de Q1 e Q2, a gente joga na área e acha a área de 19,45 e 19,58. Então, o que a gente pode perceber? Que através dessa correção, a área ficou bem mais próxima, né, do que a anterior. E quando a gente faz a área média, a gente tem uma área média de 19,51. E quando a gente vai achar o erro, né, que é justamente pegar a área que a gente encontrou menos a área média, aqui no primeiro caso a gente acha um erro de 0,3%, que é bem menor do que o outro, que era 5,3%. E para esse aqui a gente acha um erro de 1,2% para o segundo evaporador. Então, quer dizer que essa resposta ela é muito mais aceitável do que a outra, que deu um erro de 5,3%, né?
Então, através desses erros, né, eles menores, vocês podem ver que desviou menos da área média, a gente consegue calcular, então, L1 pelo mesmo, pela mesma regra de 3 que eu fiz com vocês lá atrás, né? Então, a gente tem aí 1.000 quilos por hora quando a minha área é 19,51. Quando a minha área ela é de 200 metros quadrados, então qual vai ser a minha quantidade de L1, tá? Aí a gente acha o valor de 10.251,1 quilos por hora. Esse seria o valor de L1. A parte trabalhosa, né? Não é exercício fácil, é bem trabalhoso, né? E depois eu quero que vocês dêem uma olhada para a gente depois comentar alguma coisa, né, assim, sobre essa parte. Mas a gente vai ficar, né, na próxima aula, a gente pretende, a gente já tá entrando aí na nova matéria, tá? No caso, evaporador de múltiplos efeitos seria a última aula hoje, tá? A correção desse exercício. Bom, vocês tiveram dúvida? Eu sei que vocês vão ficar com dúvida, né? Até porque o exercício ele é bem complexozinho. Mas eu vou estar deixando esse slide lá para vocês darem uma estudada, uma olhada depois, se vocês quiserem aí, tá me procurando, tá? Para poder tirar as dúvidas. Ok. Ok, Mauro? Ok. Então tá bom, gente. Por hoje é só, então. Tá isso tudo hoje. Tchauzinho, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Com Deus aí.